Rogamos que o Espírito de Deus, esse Espírito de todo poder, esteja sobre todos nós neste momento, para nos orientar, guiar o nosso coração e a nossa alma firmes no seu caminho. Amém. Irmãos, o texto do Evangelho de hoje nos traz uma afirmação de Jesus com a intenção de não deixar dúvidas de quem ele era. Ele afirma: eu sou. Eu sou. Isso identifica Jesus. Essa afirmação traz lembrança à nossa mente do Antigo Testamento, quando Deus conversou com Moisés através da sarça ardente, e ele se apresentou como eu sou o que eu sou. E quando Moisés disse: eu vou chegar lá no Egito, no povo de Israel, e eles me perguntarem quem te enviou, o que eu digo? Diga que eu sou me enviou. Isso identificava, de alguma forma, aquele povo saberia e identificaria que Moisés estava ali em nome do Deus Todo-Poderoso. Já que eu fiz uma pausa para eles sentarem aqui, eu vou dizer o seguinte: se tiver celular ligado, antes eu escutei toque de celular, tá? Então daí põe no mudo ou desliguem, fazendo um favor, tá? Então isso identificava Deus. E o povo saberia que Moisés estava ali da parte de Deus. A Bíblia da Reforma traz o seguinte comentário: esse nome de Deus, aquele nome do Antigo Testamento, Yahvé, era tão sagrado que eles jamais deveriam proferi-lo. E nesse contexto, imagine a indignação dos fariseus quando Jesus se autodescreve, usando repetidamente a frase eu sou. Eu sou. Ele faz várias afirmações dizendo eu sou isso, eu sou aquilo. Querem ver? Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Isso mostra que Jesus é o alimento que nós precisamos. Ele afirma: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele ainda afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus quer enfatizar para os seus ouvintes, possivelmente naquele momento a maioria judeus, de que ele era o Filho do Deus Altíssimo e que ele veio para uma missão. Ele se identifica que aquele momento, quando ele assume o seu papel de Filho de Deus no mundo, então ele passa a se identificar como eu sou. Ele então ele traz uma figura, uma profissão da época. E lembramos, assim como Jesus contava parábolas, que parábolas são histórias para as pessoas, histórias que a gente lida no dia a dia para entender as coisas do céu. Jesus também usa profissões para se identificar, para trazer para nossa mente a compreensão de quão importante é entender o papel de Jesus. E então ele diz que ele é o pastor, o bom pastor. E quando nós pegamos essa figura de bom pastor, nós precisamos tentar entender por que Jesus usa a figura de bom pastor na sua pessoa, na sua missão, no seu ministério. Pastor guia o seu rebanho.
Pastor conduz o seu rebanho. Pastor cuida e protege o seu rebanho. Ele deveria e deve conduzir o seu rebanho para pastos verdejantes, que era a função de um pastor de ovelhas, levar o seu rebanho aonde de fato tinha pasto e água para ele beber. Ele conduzia o seu rebanho com amor, com carinho. E a ilustração é disso: quando uma se desvia, então ele busca aquela para trazer junto do seu rebanho. Ele cuida. Se o rebanho está bem alimentado, satisfeito, e ele protege. Quando vem o inimigo, o pastor não foge, mas ele enfrenta os seus inimigos com coragem, com determinação. E eu tenho certeza que muitos pastores, agora pensando nos seres humanos, cuidando do seu rebanho, quem sabe muitos deram a vida para cuidar do seu rebanho. Quem sabe de um ataque de um cachorro selvagem, de uma onça, ou de algum outro predador. Eles deram a vida pela ovelha. Algumas coisas que mostram que Jesus de fato é o bom pastor. Quando nós olhamos para Jesus e tentamos identificar o bom pastor, então nós vamos descobrir que ele de fato é o pastor por excelência. Porque ele nos traz do céu o reino de Deus. Ele nos traz do céu o alimento que nós necessitamos, a sua palavra. A Santa Ceia é um alimento que vem do céu para o seu povo, para os seus filhos. Pastor, guardador de gado, era identificado como pastor. Governantes são identificados como pastor. Também Deus e Jesus são identificados como pastor. E é claro que ministro da igreja, no meu caso, pastor de vocês. E claro que na minha visão, o único que merece esse título, de fato e de verdade, como o bom pastor, só pode ser Jesus. Ele sim. Nós podemos encher a boca, nós podemos encher o peito e dizer: Jesus é o meu bom pastor. Mas claro que no mundo, vocês têm pastores humanos, pecadores. Eu tive e tenho meus pastores, são humanos, são pecadores. E aí quando a gente olha para esses pastores humanos, que são falhos, e muitos se escondem atrás da imagem de pastor, para roubar as suas ovelhas, para destruir o seu rebanho, para tirar o que tem, e quando aparece o perigo fogem. Isso tem também. Assim como todas as outras profissões têm os bons profissionais, mas também tem aqueles que se aproveitam dela. Então nós não vamos tampar o sol com a peneira, não. Tem sim. Tem pastor que de fato não merece o título que carrega. Não deveria nem ser chamado de pastor. E aí nós temos textos, só para sentir um pouquinho a responsabilidade disso. Alguns textos eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia. Isaías 56, porém, diz: os seus atalaias, os seus líderes religiosos, são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos gostam de dormir, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Veja como Deus repreende aqueles pastores que só olham para os seus umbigos, que não se importam com o seu rebanho. Quando vem o perigo, fogem,
Mas tem outro texto. Jeremias 23 diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver afugentado. Eu as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre ela pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão. Nenhuma delas faltará, diz o Senhor dos Exércitos. Palavras duras? Exatamente. Deus não poupa o líder religioso. Deus não quer que usemos essa imagem de pastor para satisfazer os nossos caprichos, nosso lado humano, como se nada dependêssemos e nunca prestássemos conta disso do que fazemos. E Jesus, não podíamos esquecer desse verdadeiro pastor. Jesus, quando ele está chegando, ele avista uma multidão de pessoas. Lá em Mateus 9, ele diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. O grande, o bom pastor, que entregou o rebanho para pastores humanos, mas ele olha, chora e se entristece, porque ele olha aquele povo e diz: parece um rebanho que não tem pastor, parece que os líderes sumiram, olham somente para os seus interesses. Penso que eu não preciso falar mais do que isso, para mostrar para vocês o peso que está sobre o ombro de um pastor. Penso que estas palavras são duras o suficiente e não precisamos mais falar nada. Pastor, em seu ofício, precisa ser fiel à palavra de Deus. Ele não deve ser mercenário, visar somente o seu salário, pensar: não, tomara que acabe o mês, não estou nem aí para minhas ovelhas, recebo o salário e fica tudo bem. O texto aponta isso, afirmando: o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Nesse texto, apresenta uma outra figura. Nós temos a figura do bom pastor, mas nós temos também aqui uma figura de um lobo. De lobo. Quem são os lobos? Um animal selvagem, parecido com um cão. É o símbolo da ferocidade. É o símbolo de destruição, de crueldade. É a figura de um lobo. Sem dúvida, o bom pastor Jesus enfrentou os lobos que apareceram para destruir o seu rebanho. E esses lobos começaram a atacar desde o jardim do Éden. Satanás, o mundo, a morte e a nossa própria carne são os lobos que tentam nos devorar e estão sempre à espreita, sempre ao nosso redor, para, se possível, arrancar do nosso coração a fé, tirar de nós aquele desejo que sentimos por Jesus e mostrar que ser filho de Deus não vale a pena, porque se fosse assim, Deus os protegeria. Temos o texto de 1 Pedro que diz assim: sede sóbrios e vigilantes.
O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nosso inimigo, ou melhor, o inimigo eterno de Deus, que passa a ser o nosso inimigo por causa da fé que recebemos, procura de todas as formas os cristãos para arrancar a fé, para devorar, para mudar o caminho, para mostrar outra opção. Esses lobos, para conseguir devorar os filhos de Deus, estão vindo de várias formas. Eles vêm disfarçados, o lobo não vem na sua imagem, na sua figura, mas esses lobos, eles são muito espertos, eles se disfarçam, e andam no meio das ovelhas, e olhamos e parecem ovelhas, mas quando tiram a capa, percebemos que são lobos. O lobo não vai te atacar na sua forma, Satanás não vai se mostrar como ele é para te atacar e para te tirar da fé. Mas ele vai vir em forma de luz, e isso aponta a Escritura. E hoje, ele vem de maneiras sutis, e eu quero, como pastor de vocês, exercendo a minha função de não fugir diante dos perigos, a minha obrigação é alertá-los, é avisá-los, é cuidar de vocês. Eu procuro fazer isso com toda a fidelidade e amor. Sei que muitas vezes não sou compreendido nisso, mas eu estou aqui para servir ao meu Senhor, ao meu pastor, e servir vocês para que vocês também se alimentem desse pastor. Hoje esses lobos, eles vêm através de leis. Vocês acham que essas leis que querem aprovar são filhos de Deus que querem aprovar isso? São lobos. São lobos porque aborto não é coisa de Deus. Me aponte um versículo, um texto, onde Deus diz para tirar crianças do útero. Me aponte um versículo onde diz que devemos aceitar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses lobos, eles vêm em forma escondida atrás de algumas frases que se repetem na sociedade. Meu corpo, minhas regras. O importante é o amor. Que duas pessoas se amem. Claro, eu concordo plenamente. Posso amar o Ademar com todo o meu coração, um amor cristão, um amor sincero. Mas desde que fique nisso, nunca que passe disso. Outra forma, na minha visão, que o lobo está chegando, a tecnologia. Vocês acham que eu não gosto dela? Eu gosto da tecnologia. Um privilégio hoje nós de Cacoal poder transmitir um culto para qualquer lugar do mundo. Isso é uma bênção. Temos muitas coisas boas que podemos fazer com ela. Cuidado, mas cuidem com quem anda perdendo o seu tempo com essa tecnologia, e além de perder o seu tempo, você está perdendo a sua família, está perdendo o seu emprego, por ficar aí fascinado por essa tecnologia, por não conseguir se desligar disso, e muitas vezes destruindo o seu matrimônio, assistindo pornografias, gastando o seu tempo com aquilo que deveríamos usar para edificação espiritual nossa. Isso é lobo disfarçado, que vem para arrancar e para plantar uma semente terrível no coração das nossas crianças, jovens e adultos também.
outros vícios, cuidado com o vício. Nunca vamos dizer é proibido tomar, beber. Mas cuidado. Nós não estamos dizendo com isso que deve se encher a cara a ponto de estragar a sua saúde. Lembrem sempre que tudo aquilo que é em excesso é pecado. Comer demais é pecado. Beber demais é pecado. Porque está matando o próprio corpo. E se eu estou me matando, eu estou reduzindo a minha vida, eu estou pecando contra o 5º mandamento. Então nós temos que cuidar com isso. Nós não vamos falar para proibir, mas abrem o olho. Quantas famílias estão desgraçadas por causa disso? Estão acabadas, crianças que não ganham o que comer porque o pai consegue gastar tudo em bebida. Abre o olho. Isso não pode ser coisa boa. A exaltação ao ser humano, isso são coisas que estão aí muito presentes, onde você pode. Você tem poder. Você não precisa de ninguém. Você se basta. Cuidado com esse poder e essa exaltação humana, que daqui a pouco nós corremos sério risco de achar que Deus não faz mais parte da nossa vida e nem precisamos dele. O lobo vem disfarçado em luz. Sim, irmãos. Os lobos estão aí, andando no meio do povo, disfarçados. Abram o olho. Ouçam o bom pastor. Aqui nós temos uma outra figura que é a da ovelha. A ovelha é a fêmea do carneiro. Algumas não querem ser conduzidas. Algumas não querem. Assim como há pastores que não deveriam ter o título de pastor, assim há ovelhas rebeldes. Ovelhas que querem entender mais do que o próprio pastor Jesus. Ovelhas que querem olhar para Deus e dizer: Deus, não é esse caminho, é esse. Ovelhas que questionam e são teimosas no caminho. Isaías já alertou para isso. Ele disse: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Cada um vai pelo caminho que quer, anda como quer, e no final, tudo certo. Sim, irmãos. Vivemos em um mundo que cada um quer ter a sua verdade. Ai de quem apontar o nosso erro. Não aceita a verdade do bom pastor e por isso é que o mundo está onde está. E oremos para não piorar. Porque a tendência é piorar. Analisemos a nossa vida e voltemos para o bom pastor. Sejamos de fato ovelhas com humildade, ouvindo a voz desse pastor. E ele destaca uma característica desse bom pastor extremamente importante e fundamental. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Olhem para Jesus, pastor por excelência, o melhor que nós temos, o único bom pastor. Creiam nele, segurem na mão dele, continuem andando pelo caminho onde a voz dele está sendo pregada, onde a palavra dele está sendo anunciada. Ali vocês vão bem, ali vocês vão pelo um bom caminho. Vamos nos arrepender e voltar a Jesus. Nele temos tudo o que precisamos. Ele é a solução de todos os nossos problemas, afinal, ele é o bom pastor. Ele morreu e ressuscitou.
Ele deu a vida por nós. Amém.